Bom Dia Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 29 de março de 2019. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. É uma satisfação, nós registramos aqui a presença de toda a nossa equipe e a minha satisfação em cumprimentar Araxá em mais esse programa, de conversar com a nossa população. Bom dia. Começando o programa dessa semana, prefeito, com mais uma boa notícia, né? A Prefeitura de Araxá fez convênio aí para repasses de verbas para a Santa Casa. Nós fizemos, de acordo com um compromisso nosso, fizemos um convênio com a Santa Casa através da participação e eu diria até da direção do Ministério Público, através da doutora Mara, que vai gerenciar esse convênio que nós fizemos. Esse convênio visa dar à Santa Casa condições de cair numa situação realmente que ela possa executar dentro do quadro atual todas as suas atividades. Então, a Prefeitura, com a participação de dois parceiros também em situação de contribuição menor, nós conseguimos repassar para a Santa Casa mais de R$2 milhões. E esse convênio será todo feito com prestação de contas ao Ministério Público, que foi levantado pela Santa Casa, que foi acordado conosco, e que é uma contribuição que nós estamos dando pelos serviços prestados pela Santa Casa ao longo de muitos e muitos anos à cidade de Araxá, todas as famílias araxaenses. Eu acho que a Prefeitura não poderia ficar de fora nesse momento, como não tem ficado de fora em outras situações em que nós podemos participar, em que nós temos condições de acudir. Então, fizemos esse convênio com a satisfação de quem está cumprindo com o seu dever. E esse repasse representa uma ação da Prefeitura beneficiando a comunidade que utiliza realmente desse serviço. A comunidade toda e ampliando, não é isso, as condições assistenciais da medicina em Araxá, ampliando esse raio de ação da medicina de Araxá, que hoje vai se estendendo, né, pela nossa circunvizinhança, e Araxá se torna praticamente o centro de 10, 12 cidades que vêm com seus pacientes para a nossa rede de atendimento, o que gera realmente um gasto muito maior. Mas nós não vamos também deixar ao abandono nossos vizinhos, sendo que nós podemos, às vezes, participar dentro das nossas possibilidades. E essa participação efetiva do Ministério Público pode sim representar até um ganho em termos administrativos para a própria Santa Casa, prefeito. Olha, Alexandre, eu acho que é um ganho que nós tivemos. Assim que nós assumimos, nós colocamos a Prefeitura numa condição assim muito tranquila de lidar com essas doações quando criamos um sistema altamente competente, voltado para a legislação atual, respeitando todos os marcos regulatórios dessa assistência, contratando profissionais altamente competentes que acompanham a doação, acompanham o investimento, acompanham a prestação de contas, dando aquela tranquilidade à comunidade, àqueles que, de uma forma ou de outra, aportaram recursos ali, de que os recursos estão sendo realmente aplicados como pleiteados dentro de um critério muito rígido de seriedade. Se não for assim, a empresa ou a instituição que fugir dessa regra, ela fica automaticamente responsabilizada e impedida de receber novos recursos. Prefeito, e parte desses recursos será utilizada para a reforma do local onde funcionou o antigo pronto atendimento? Na verdade, aquele recurso de qualquer modo já estava inclusive empenhado para ser repassado para a Santa Casa no valor de quase R$120 mil, que foi um levantamento feito por 3 empresas, do qual o dano material causado à casa, que a Prefeitura se propôs realmente a repassar para a Santa Casa para que ela mesma providenciasse a restauração. Eu não conto esses R$120 mil como parte desse repasse, que foi uma reparação do dano causado ali ao imóvel. Araceli, além desse aporte financeiro, a Prefeitura está mantendo mensalmente o pagamento de serviços prestados pela Santa Casa ao município? Continua, e vou dizer mais, não só com a Santa Casa, mas inclusive com diversos órgãos que prestam serviços da Santa Casa, como a hemodiálise, que nós repassamos para a Santa Casa mais de R$300 mil
mensalmente para o atendimento de hemodiálise, pagando inclusive a prestação do Estado, que há muito deixou de pagar esse tipo de serviço, e outros serviços também de responsabilidade do Estado que não são efetuados e que a Prefeitura tem feito. Temos pago toda a equipe médica que faz o seu trabalho em todos os setores, não apenas ambulatorial, mas o serviço de alta complexidade. Então a Prefeitura mensalmente repassa para a Santa Casa através de serviços pagos inteiramente dentro dos prazos ou até com antecedência do vencimento, mais de R$500 mil. E os investimentos, prefeito, da administração municipal nessa área de saúde são realmente muito altos, né? Veja a prova da revitalização da Unisa, que vai ser brevemente entregue. Vai, e vou dizer, Alexandre, mais uma vez, a saúde a gente colocou como o carro-chefe da administração, é um respeito nosso à população de Araxá. Acho que a cidade que não tem saúde, não tem condições de caminhar, cidade que não tem saúde realmente é uma cidade relegada, não é isso? À sua própria fraqueza. Então é necessário cuidar do ser humano, cuidar das pessoas que cuidam de Araxá, que cuidam da nossa região. Eu acho que a saúde para nós é sagrada. E foi o critério que nós adotamos. Eu fico muito feliz em saber que não apenas a Unisa vai voltar a funcionar dentro de um mês, transformando o seu atendimento de 5 consultórios médicos para 11 consultórios médicos, dando toda assistência também odontológica para a população e fornecendo medicamentos. Então eu acho que esse serviço vai se alastrando, inclusive para os outros bairros. Ali na Vila Silvéria, por exemplo, nós já vamos reformar também a Unisul, não é isso? Reformar para que ela volte a prestar serviços. E durante o tempo que nós estivermos na Prefeitura, nós vamos reformar todas essas unidades. Mas não é reformar para embelezar, é reformar para modernizar e, modernizando, servir melhor a nossa população. E com isso, os investimentos na área de saúde superam os índices determinados por lei, né, prefeito? Passamos de 20% esse trimestre. Passamos de 20%. Nós tínhamos que gastar até 15% do nosso rendimento e estamos em 21%. Prefeito, a exemplo da Santa Casa, a Prefeitura também compra mensalmente serviços do Hospital da Casa do Caminho, né? Compra, participa ativamente das atividades da Casa do Caminho, tem sido uma grande parceira desde a primeira hora. E quando nós inauguramos a UPA, eu disse, e vou repetir aqui, a Casa do Caminho praticamente é uma extensão da UPA, é uma extensão da atividade na área de saúde da Prefeitura de Araxá. E tem sido uma grande parceira, também remunerada em dia, sem um dia de atraso, com todos os serviços necessários que dependam da Prefeitura. Esses serviços são pagos, são remunerados, e acho que a Casa do Caminho realmente talvez seja a grande parceira nossa. Prefeito, o senhor falou a respeito de modernização, e isso é visto também lá na obra de duplicação da Ítalo Rossi, que já está com a sua segunda etapa a pleno vapor. Nós anunciamos aqui que nós faríamos a Ítalo Rossi nas suas 3 etapas. A primeira etapa, que foi a mais complicada, está praticamente pronta, e mais complicada porque foi feita principalmente num período chuvoso, em que a obra realmente teve diversos problemas, não é isso, de andamento, porque é uma obra que você faz a céu aberto, ela sofre, não é isso, os percalços da impossibilidade de trabalhar. Mas a primeira parte está pronta, nós estamos terminando o serviço de iluminação, que será um serviço fantástico também, embelezando muito aquele setor. E a extensão já está sendo trabalhada também. Nós vamos ligar a Araxá aos bairros novos, às margens da 262, através da extensão da Ítalo Rossi. Vai ser construída ali uma rotatória para facilitar esse acesso? Não, vai ser duplicado até aquela primeira rotatória, com o mesmo serviço que nós fizemos no lote 1. Até a rotatória, você entra para os bairros novos, logo em seguida você tem mais 1 ou 2 quilômetros até a Bem Brasil, com a restauração da pavimentação e ali outra rotatória para entrarmos no coração daquele setor todo, melhorando o sistema de complementação da atividade dos moradores ali que dependem da cidade. Então, isso é contribuir para a mobilidade urbana, facilitar o trânsito e a interligação entre os diversos bairros e os diversos setores da cidade. E a expectativa é que a segunda etapa seja concluída de forma bastante célere, né? Olha, eu não gosto de fazer expectativa quando a gente está fazendo obra,
porque a gente fiscaliza muito. Se nós pegarmos qualquer setor na obra que tiver qualquer resquício de vício, a gente manda fazer de novo. A previsão é de 3 a 4 meses, mas se for preciso gastar 6 meses para refazer coisas que não deram certo, que eu espero que não aconteça, então eu não faço muita previsão quanto ao término da obra, eu faço quanto à qualidade da obra. Eu espero que seja uma obra realmente à altura, não é isso, daquela parte que nós fizemos, daquilo que nós estamos querendo fazer. Prefeito, o senhor lembrou da reforma da Unisul e outra obra na Vila Silvéria que também está começando essa semana é a construção do CEMEI Dom Pichote. Olha, começa num ritmo muito acelerado. Nós pedimos ao ganhador da obra, que é a empresa de Araxá também, foi a mesma empresa que construiu a UPA, a empresa que está reformando a Unisa, nós pedimos ao seu proprietário para que agilizasse aquela construção. Nós queremos o Dom Pichote funcionando já no final do ano, para que no próximo ano a gente faça aquela interligação do Alice Moura com o Dom Pichote e os demais equipamentos que nós estamos colocando naquela região. Eu acredito que no final do ano o Dom Pichote estará pronto, imobiliado e entregue à população. Mas além do Dom Pichote, nós estamos estudando a viabilidade de construirmos mais 2 escolas. Uma lá no Luciano Lemos, substituindo aquela escola antiga que tem o nome do saudoso Francisco Braga, abaixo do Caique. E outra nos bairros novos também, porque lá há uma carência de escolas, então já está autorizado esse estudo para que a gente consiga implantar ali mais 2 grandes escolas, determinadas por um projeto do governo federal do MEC. Então tem um projeto padrão do MEC que é altamente, digamos, funcional, moderno e que atende plenamente à sua finalidade. E nós já temos, né, prefeito, em Araxá, escolas que foram construídas com esse projeto do MEC. Temos, são escolas magníficas. Lá no Pão de Açúcar 4, são 2 escolas lá no Pão de Açúcar 4 que tem esses projetos do MEC. Ou seja, nós evitamos de fazer o projeto. Temos um projeto oficial já referendado pelo governo, pelo Ministério da Educação, e um projeto que tem condições de sair rapidamente do chão e se transformar em escola, para que no próximo ano a gente já tenha mais essas 2 oportunidades. Prefeito, em relação a obras, nós temos também já a licitação para o recapeamento da Wilson Borges, que acontece agora brevemente. Essa semana, na próxima, nós já estaremos licitando toda a extensão da Wilson Borges, fazendo ali uma canalização moderna, de espaço em espaço, para evitar que haja alagamento naquele setor, captando ali de uma forma mais moderna e mais ampla toda a água que possa contribuir para aquele tipo de alagamento que nós vimos quando há um excesso de chuvas. E modernizando a Wilson Borges, porque nós já pedimos ali também que seja trocado toda a iluminação, passando aquela iluminação para LED. Brevemente nós já teremos toda a Wilson Borges até a Edmar Cunha iluminada também com LED, com uma pavimentação toda ela nova, colocando também mais um ponto de acesso e de escoamento do nosso trânsito dentro da cidade de Araxá. Da mesma forma que queremos fazer depois com a João Paulo II. Isso nós vamos fazer com recurso próprio. Agora, eu gostaria de informar o seguinte: nós fizemos, nesse período em que a chuva nos impedia de trabalhar na rua, nós estávamos trabalhando nas dependências da prefeitura, nos mais diversos setores. Nós elencamos aproximadamente umas 20 obras que nós pretendemos implantar ainda em Araxá. E essas obras estão em processo de projetos, de adaptação aos locais onde elas serão implantadas. E uma obra que será também licitada ainda esse mês, ou no mais tardar no próximo mês, será o Centro Social, Recreativo e Cultural do Trabalhador da Prefeitura Municipal, tanto os da ativa quanto dos aposentados. É um centro de recreação. Uma obra magnífica que está sendo feita numa parceria entre a Prefeitura e o IPREMA. Mas a obra pertencerá ao IPREMA, porque pertencendo ao IPREMA, pertence ao trabalhador do Serviço Público da Prefeitura de Araxá. Nós estamos terminando também o projeto do Parque Ecológico ao lado do Cristo. Estamos terminando também o projeto da Praça da Juventude lá no Luciano Lemos. Estamos terminando e brevemente estaremos restaurando e reformando, sem perder as características, como eu já disse, a Praça da Estação, Arthur Bernardes. Enfim, são diversas obras que nós pretendemos implantar ainda na cidade de Araxá e que tem realmente um cronograma de execução e recursos que nós estamos trabalhando para conseguir. Qual a expectativa da administração municipal em relação à liberação de verbas do governo federal?
Eu estive em Brasília por 6 mandatos. 6 mandatos representam 24 anos. Eu conheço Brasília e conheço, digamos, as vantagens e as desvantagens de Brasília. Acho que Brasília, se ela se perde às vezes em determinadas situações, ela ganha em outras. Hoje eu acho que o governo é mais sério, acho que o governo é mais presente. Eu acho que as coisas que são comprometidas com os municípios são cumpridas. Não temos tido com Brasília as dificuldades que nós temos tido com o Estado. Aquilo tudo que foi comprometido conosco foi repassado. No final do exercício de 2018, nós tivemos um recurso empenhado na ordem de 45 milhões de reais, patrocinado pelo atual presidente da Câmara e ex-presidente da Câmara, um amigo nosso e companheiro nosso de longos anos em Brasília, que é o presidente atual, Rodrigo Maia, de 45 milhões. E nessa tratativa participou ativamente o deputado Mário Eringer e nós temos ido constantemente a Brasília. Nós conseguimos empenhar os 45 milhões. Só que a Brasília de hoje não é a Brasília de ontem. Também é uma estrutura séria, também é uma estrutura altamente responsável. Ninguém repassa dinheiro por repassar dinheiro. Lá se repassa dinheiro com seriedade, se repassa dinheiro quando você tem o projeto executivo pronto, quando você tem a capacidade de executar aquele projeto, de fiscalizar aquele projeto, porque eles fiscalizam aqueles projetos. Então, evidentemente que nesse período de transição de governo as coisas podem atrasar um pouco, mas eu acredito piamente que se não houver mais transtornos entre o Executivo e o Legislativo em Brasília, nós temos todas as condições de receber esse recurso comprometido, até porque, para aqueles que entendem do processo eleitoral, a própria Câmara, os deputados, vai ser levada ao Senado uma disposição do seguinte: toda emenda parlamentar a nível federal, ela será impositiva, é obrigação do governo. Na última semana nós tivemos a informação de Brasília que as mudanças que nós queríamos fazer no projeto original, porque Brasília só autoriza a execução de um projeto quando você apresenta o projeto no seu todo. Você não pode pedir aleatoriamente um volume de recursos se você não tem o projeto para aquele volume de recursos. Como nós dividimos esses 45 milhões em diversas aplicações, em diversos bairros que nós transformamos em lotes. Então nós temos que ter um projeto para cada lote. Nós colocamos recursos para o viaduto da Avenida Amazonas, recursos para o viaduto e para a extensão da Ítalo Rossi, que vem da Igreja Santa Rita em direção à Igreja do Rosário. É um projeto diferente também. Todos esses projetos têm que ser apresentados antecipadamente, porque eles vão ser fiscalizados diuturnamente. Então hoje as coisas se fazem com muito mais seriedade. E nós trocamos. Depois que houve aquela pendência a respeito do Amazonas, lamentavelmente muita gente vai pagar o preço, porque eu acho que com o crescimento de Araxá, com o desenvolvimento de Araxá, com o movimento excessivo que nós temos na interligação da Vereador João Sena, Amazonas, no sentido do São Geraldo e a 262, o trânsito ali realmente é uma coisa de deixa qualquer um louco, e a tendência é aumentar. Então nós tivemos que tirar aquele viaduto, que nós não queremos perder tempo discutindo com um ou outro se aquilo é necessário ou não. Mas nós vamos fazer da Rua Uberaba as expensas da Prefeitura para mostrar que é necessário sim e que a cidade realmente tem que acreditar nela mesma. Então nós separamos o viaduto da Amazonas e aqueles recursos nós estamos fazendo projetos para a restauração completa de todos os bairros. Então eu espero que realmente a gente esteja agindo certo. Embora eu vou dizer novamente o que eu já disse nesse programa, no futuro, talvez um futuro bem próximo, porque eu acredito muito no crescimento de Araxá. Eu não trabalho contra o crescimento de Araxá. Eu não maldigo o crescimento de Araxá. Eu sou entusiasta desse crescimento. Eu conheci Araxá muito pequena. Eu conheci Araxá com muita deficiência em todos os setores. E a Araxá que eu vejo hoje é o Araxá que eu quero ver crescer. E é preciso que aqueles que vão assumir responsabilidades no nosso lugar tenham essa concepção e tenham essa consciência de que ninguém tem o direito de atravancar o crescimento de uma cidade. Torcer para que as coisas deem errado, porque isso não ajuda ninguém. Esse posicionamento de descrédito, de negativismo,
Isso faz com que as pessoas que moram aqui se desiludam da cidade porque se desiludem dos seus governantes. E aqueles que vêm para aqui para investir deixam de vir, porque se nem a cidade acredita nela mesma, então eles afugentam a sua vinda. Então eu acredito muito em Araxá. Um dia alguém terá que fazer o viaduto do Amazonas, porque senão ficará intransitável, Araxá ficará cercada dentro dela mesma. Prefeito, além de bons projetos, quais os outros critérios exigidos pelo governo federal para a liberação de recursos? Ninguém consegue recurso em Brasília por conseguir. Alguém consegue recurso em Brasília, ou mesmo em Belo Horizonte eu conseguia, porque hoje não se consegue mais. Primeiro, você tem que ter uma prefeitura que realmente inspire confiança através da sua gestão, que inspire confiança através do seu sistema financeiro, inspire confiança a respeito do seu trato em todas as atividades econômicas e em todas as obrigações assumidas pelo município. Ela inspire confiança através do seu próprio crescimento, que acontece a olhos vistos, e Araxá é uma das primeiras cidades hoje nominadas, não apenas a nível de Minas Gerais, mas a nível de Brasil. Minas Gerais tem 853 municípios, o Brasil tem 5.200 ou 5.300 municípios, e Araxá é uma das cabeceiras nesses itens que sustentam a capacidade de endividamento de um município e através da seriedade com que esses recursos são tratados. Então, se não fosse assim, e já era antes também, quando nós retiramos os trilhos do centro da cidade, nós gastamos milhões sem que Araxá tivesse um centavo para aplicar naquela obra. E o governo federal veio e fez. Quando nós ligamos Araxá a Patos, foi uma rodovia que custou ao governo federal quase 200 milhões e fizemos porque provamos a necessidade. Então, não são obras por serem obras, não, para agradar alguém. Elas têm que ter uma motivação socioeconômica para serem implantadas. Então, eu acredito muito nessas coisas. Foi assim que se conseguiu também a canalização dos córregos. Essas obras importantes são feitas de acordo com a seriedade com que elas são apresentadas. Eu gostaria de dizer mais o seguinte, eu acho que Araxá, com a renda que tem, dizem que ela está fazendo milagre com as obras que está construindo. Não está fazendo milagre, está fazendo gestão. Acho que isso é um sistema de gestão. Nós temos um grupo de trabalho sério. Nós estamos aproveitando, não é isso, com muita firmeza os recursos do município. Todas as obras que nós prometemos, nós estamos fazendo. Essa semana eu li, inclusive, uma declaração do prefeito de Belo Horizonte, o Calil. Ele disse que, apesar das dificuldades que Belo Horizonte está enfrentando com o governo do Estado deve 570 milhões para a Prefeitura de Belo Horizonte. Todas as obras que ele se comprometeu a fazer, ele está fazendo. É a mesma coisa que nós estamos fazendo em Araxá. Aquilo que nós nos comprometemos a fazer, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo. Então, eu tenho que acreditar nessa cidade. Eu tenho que acreditar na capacidade da gestão. E às vezes tem que lamentar aqueles que, não acreditando ou não querendo, tentam impregnar a cidade com aquele negativismo que nunca fez bem a ninguém e acaba envenenando quem o tenta fazer aos outros. Então, eu vejo que as coisas, para serem administradas, têm que ter esse mínimo de seriedade. Prefeito, o senhor destacou no programa de hoje várias obras, projetos, recursos. E quanto à reforma administrativa que foi anunciada logo no início desse ano? Eu entendo o seguinte, nós não podemos deixar que os nossos elementos, os nossos companheiros, os nossos craques se acomodem. Eu acho que a administração é um jogo permanente e você não pode jogar só na defesa, você tem que jogar no ataque. Então você não pode deixar o time acomodar. E talvez você tenha que trocar, às vezes, alguns dos elementos das posições em que eles estão. Substituir elementos por elementos que, embora sendo da equipe, estejam um tanto quanto apáticos. Estejam achando que a administração acabou. Não, a administração da cidade não acaba nunca. Ela passa por administrações. Então é preciso que a pessoa que trabalhe na administração pública seja sempre motivada. Quando você faz aniversário, não quer dizer que a sua vida findou ali, não. Você vai fazer outros aniversários pela frente, outras comemorações. Eu vejo a administração assim também. Se alguém, por um motivo ou por outro, se sente assim um tanto quanto desmotivado, é bom que você coloque alguém para motivá-lo ou assuma o lado, porque nós temos um tempo limitado. O tempo da administração pública ele é limitado. Nós não podemos ficar à mercê daqueles que se acomodam, daqueles que se sentam à sombra das árvores à beira do caminho, descansando. Nós não temos tempo para descansar. Eu acho que o serviço tem que ser feito
com aquela compreensão de que o nosso tempo é um tempo limitado e nós não podemos perder esse tempo. Então aqueles que por um motivo ou por outro são companheiros nossos, mas não têm essa motivação, eles têm que ser mais companheiros nossos do que eram. Eles têm que ceder às vezes lugar para outros que tenham essa motivação. Eu acho que ninguém trabalha se não tem motivação. E o trabalho de uma prefeitura, numa situação em que o país está vivendo, que o Estado está vivendo, ele é muito mais árduo, ele é muito mais cobrado. No momento em que você é cobrado até pelos efeitos da chuva, como se você fosse São Pedro e que determinasse o volume de chuva que devia cair em determinado lugar. Quando você é cobrado por buracos que existem há 30 anos, e quando você, debaixo de chuva, manda tapar um buraco, chega um sujeito, mas esse buraco vai abrir de novo. Quando você é cobrado por esse mínimo de coisas, você precisa ter pessoas que reajam, ter pessoas que não aceitem esse tipo de desafio, esse tipo de ofensa, que parte realmente daqueles que querem o mal pelo mal, aqueles que jogam contra a cidade. Então essas pessoas que não têm esse sentimento de cidade, acho que aquelas pessoas que são amigas nossas, são companheiras nossas, às vezes tem que descansar, isso é normal. Eu gosto de futebol, eu torço pro meu time. Meu time está perdendo para todo mundo. Resolveu tirar aqueles jogadores antigos, que estavam lá há muito tempo, colocar jogadores novos, começou a ganhar. Conseguiu, inclusive, classificar agora. Não vai ser campeão paulista, não, mas pelo menos vai ficar lá perto. Você vê que o pessoal que entrou lá, entrou para jogar. Então nós queremos pessoas que venham conosco para jogar, para fazer acontecer. Hoje eu acho que a nossa comunicação está muito boa, ela está mais moderna, ela está mais ágil, ela está mais presente, está mostrando para a cidade que realmente a cidade está crescendo. Então acho que nós temos que ter a coragem, não é isso, de trocar as pessoas. Agora eu vou dizer o seguinte, nós vamos fazer diversas modificações sim, mas apenas por esse motivo. Uns nós vamos trocar de lugar, outros nós vamos às vezes colocar no banco de suplência, trazer outras pessoas, vamos oxigenar a administração. Porque um dia ela será oxigenada quando o prefeito sair também. Eu tenho que confessar que às vezes a gente cansa também. E eu tenho o prazo certo para sair, vou sair. Inclusive, prefeito, isso foi pauta da sua primeira reunião com o secretariado esse ano? Exatamente, nós temos avisado isso completamente, então eu vou deixar bem claro aqui, o secretário que por acaso tiver que ser substituído, que entenda, a cidade não é nossa, mas o compromisso é nosso. Quando nós assumimos o compromisso nas ruas, nos palanques, nas emissoras, na rede social, o compromisso foi coletivo. É preciso que o trabalho seja coletivo. Se não for, quer dizer, todos nós fomos avisados que às vezes a luta é árdua e nós temos que enfrentá-la. Ela não é pessoal, ela é profissional e de resultado, é o que nós queremos. O tempo nosso é limitado e porque é limitado nós temos que multiplicá-lo se quisermos fazer mais do que aquilo que nós estamos fazendo. E nós já fizemos uma projeção daquilo que pode ser feito. Prefeito, e chegamos ao final de mais uma edição do Bom Dia, Prefeito. Nosso programa, se Deus quiser, ele vai ter um tempo de duração muito grande, porque vai ser um programa que foi estabelecido para a cidade. E se Deus quiser, semanalmente nós estaremos aqui trazendo para o conhecimento de Araxá tudo aquilo que se faz, tudo aquilo que se pretende, tudo aquilo que por um motivo ou por outro ainda não foi iniciado. Mas nunca nós vamos trazer para o araxaense qualquer notícia que possa desmotivar a nossa cidade que está em franco crescimento. Portanto, eu queria agradecer aos ouvintes de Araxá essa oportunidade de mais uma vez estar com todos. Meu abraço e, se Deus quiser, até a próxima semana. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.